Olá pessoal, hoje nós iremos resolver a questão de número 8 do exame discursivo da UERJ de Química desse ano. Vamos então à questão. O fenômeno da água verde em piscinas pode ser ocasionado pela adição de peróxido de hidrogênio em água contendo íons hipoclorito. Esse composto converte em clorito os íons hipoclorito, eliminando a ação oxidante e dando o crescimento exagerado de micro-organismos. A equação química abaixo representa essa conversão. Então, H2O2, que é o nosso peróxido de hidrogênio, somado a NaClO, que é justamente o hipoclorito, resulta em cloreto de sódio, mais gás de hidrogênio, mais água. Para o funcionamento ideal de uma piscina com volume de água igual a 4 vezes 10 elevado a 7 litros, deve-se manter uma concentração de hipoclorito de sódio de 3 vezes 10 a menos 5 mol litro a menos 1. Calcule a massa de hipoclorito de sódio em quilogramas que deve ser adicionada à água dessa piscina para se alcançar a condição de funcionamento ideal. Admita que foi adicionado indevidamente nessa piscina uma solução de peróxido de hidrogênio na concentração de 10 mol litro a menos 1. Calcule, nesse caso, o volume da solução de peróxido de hidrogênio responsável pelo consumo completo do hipoclorito de sódio. Então, antes de partirmos para a resolução da questão em si, percebam que, novamente, eu coloquei os comandos da questão, que são justamente os verbos, que determinam o que nós devemos fornecer, em itálicos e sublinhados. E eu também colori dados importantes, dados e os objetos desses verbos. Por exemplo, dados importantes: volume de água igual a 4 vezes 10 a 7 litros e concentração de hipoclorito de sódio de 3 vezes 10 a menos 5 mol litro a menos 1. E objetos dos verbos, que são os comandos da questão: a massa de hipoclorito de sódio e uma solução de peróxido de hidrogênio na concentração de 10 mol litro a menos 1. Na verdade, isso era um dado importante. O outro objeto do comando é o volume da solução de peróxido de hidrogênio responsável pelo consumo completo do hipoclorito de sódio. Mas então vamos à resolução da questão. Perceba, por fim, uma última coisa, que essa questão é totalmente matemática. Ela envolve conceitos, claro, toda questão envolve conceitos, mas a fundamentação dela está toda em contas, diferentemente da questão 2 e 6 que nós resolvemos em aulas anteriores. Então, letra A, massa de hipoclorito em quilogramas. Vamos usar uma fórmula que eu não sei se você se lembra, mas caso você não se lembre, eu a reescrevi aqui. M igual a NV. Molaridade é igual ao número de mols sobre o volume. Passando o volume para a esquerda, multiplicando, nós teremos... Não, minto. Isso. Número de mols é igual a molaridade vezes volume. E nós precisamos, só para isso aqui não ficar jogado, o contexto em que nós temos a questão é o seguinte: nós temos um padrão que informa quanto você pode ter de hipoclorito, quanto você deve ter de hipoclorito de sódio em um recipiente com um dado volume. Então, e a questão está pedindo essa quantidade de massa. Só que nós temos a molaridade, ou que se refere ao número de mol, e o volume da piscina. Então, nós precisamos, primeiramente, achar o número de mols que são necessários ser adicionados nessa piscina, devido ao seu volume característico, e então fazer a conversão desse número de mols para massa. Então, por isso nós chegamos à fórmula N igual a NV. Nós temos, então, que a molaridade é 3 vezes 10 a menos 5 mol litro a menos 1, e que o volume é 4 vezes 10 a 7 litros. Essa multiplicação resulta em 12 vezes 10 ao quadrado mols. Como ele quer em massa, nós podemos ou fazer uma regra de 3, que eu acho mais fácil, ou usar a definição de número de mols. Na verdade, até dá na mesma, mas para mim, pelo menos, parece mais fácil fazer uma regra de 3. Então vamos lá. 1 mol de NaClO, que é o hipoclorito de sódio, pesa 74,5 gramas. 12 vezes 10 ao quadrado mols de hipoclorito de sódio pesam X. Quem é X? É justamente 74,5 vezes 12 vezes 10 ao quadrado. Isso dá 89.400 gramas, mas ele quer em quilogramas. Então, nós temos que fazer a divisão por 1000, que é como nós fazemos para converter uma coisa de grama para quilograma. Dividimos por 1000. Isso resulta em 89,4 kg de hipoclorito de sódio. Ok? Então percebe que aqui foram usados conceitos. Uma fórmula, que foi a fórmula da molaridade,
a conversão de número de mols para gramas e, por fim, coisas da matemática básica, como por exemplo, potência, ali o 10 ao quadrado, fazer a multiplicação 10 a 7 vezes 10 a menos 5, tá bom? Se você tiver qualquer problema com isso, comenta nos comentários que a gente te ajuda, ok? Passando para o item B, volume da solução de peróxido de hidrogênio. Gente, na questão ele deu a reação toda, o que é ótimo porque poupa a gente de gastar tempo montando a reação, vendo se é necessário fazer o balanceamento, tá? Então, só que para o item B, a única parte importante da reação é justamente o lado dos reagentes, porque ele quer saber se eu tenho uma quantidade específica de hipoclorito de sódio, quanto vou precisar de um outro reagente para consumir esse hipoclorito de sódio. Tá bom? Então, a partir do lado dos reagentes, que foi reescrito ali, nós podemos abstrair a seguinte regra. Se nós temos 1 mol de peróxido de hidrogênio, nós precisamos de 1 mol de hipoclorito de sódio. Então, se eu tenho 12 vezes 10 ao quadrado mols de hipoclorito de sódio, quanto vou precisar de peróxido de hidrogênio? Percebe que é sempre uma relação de 1 para 1. Então, os valores são sempre iguais. Então, se eu tenho 2 mols de peróxido de hidrogênio, eu preciso de 2 mols de hipoclorito de sódio. Se eu tenho 12 vezes 10 ao quadrado mols de hipoclorito de sódio, eu preciso de 12 vezes 10 ao quadrado mols de peróxido de hidrogênio. Ok? Só que isso é uma coisa muito importante de você perceber, porque é ela que vai nortear a sua regra de 3. Só que ele também deu um dado que a concentração da solução de peróxido de hidrogênio ela é de 10 mol, litro a menos 1. Então percebe que em 1 litro dessa solução, eu tenho 10 mols. Só que eu preciso de 12 vezes 10 ao quadrado mols. Então, 1 litro. Em 1 litro eu tenho 10 mols de peróxido de hidrogênio. Em X litros eu tenho 12 vezes 10 ao quadrado mols de peróxido de hidrogênio. Realizando essa regra de 3, que é justamente fazer o 12 vezes 10 ao quadrado dividido por 10, nós teremos como resposta 120 litros da solução de peróxido de hidrogênio. Então, galera, nós ficamos por aqui com a resolução da questão 8. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, só comentar. E até a próxima questão. Abraços!